Boa noite, gente. Estou de volta. Então, enfim, esse movimento da internet não tem jeito, né? A gente tem que lidar com essa situação de que às vezes cai, às vezes volta, né? Então é isso. Novamente, só para a gente lembrar, hoje nossa conversa será com Orlando Moreno e ele já está aqui para a gente fazer essa troca, né? E tomar agora de tudo certo. E vamos assistir, vamos. Boa noite, Orlando! Ê, Co- menino! Menino, demorei que a nossa conexão aqui tava esquisita e tal, aí eu fiz aqui aquelas coisas de internet, né, amigo? Eu tava, eu Ai, tava, eu tava procurando aqui, porque eu é. já tava na live, só que tu Sim, tá a entrando gente. pelo Cena Brasil, né? Isso, pelo ciclomático. Isso aí, perfeito. Tudo bem, Orlando? Como é que você tá, amigo? Como é que tu tá? Estamos nessa Saudade, loucura velho! aqui. Poxa, nem fala, amigo. Então, a gente tá morrendo de saudade também, louco pra voltar pra cena, pros palcos, que é a nossa vida, né, Orlando? Pois é, rapaz, a gente aqui tá numa saudade de doer, de Ah, nem chorar, viu? fala. E a gente morrendo de saudade de vocês. Louco pra gente estar junto logo pelas estradas, pelos palcos da vida aí. Amigo, primeiro eu quero agradecer imensamente de você estar com a gente nesse mês, que é um mês tão especial pra gente, que é o nosso aniversário. Então, um mês de É, comemoração, e né? você teria que estar nessa comemoração com a gente. Ai, que legal. Quantos aninhos? Estamos completando 24 anos de estrada, amigo. Já estamos bem velhinhos. Outro dia eu estava conversando com a Luciana, eu falei assim, o que será que aconteceu em 95, 96, que a maioria dos grupos que a gente conhece, todos estão fazendo 23, 24, 25 anos. Será que foi um ano que todo mundo falou assim, bom, vamos abrir uma companhia de teatro? Não, mas você O que tem toda a será que razão. aconteceu? Não, com Foi certeza. A na gente estava época de até 95, né? 95, Foi, não, 96, e a né? gente está vendo, por exemplo, agora, eu estava conversando com o pessoal lá dos fudidos privilegiados, né, do Abujanra, e foi a década de 90, foi um período onde teve Sensacional. realmente frutificação de companhias super importantes nesse período. Eu acho que foi realmente um período muito mágico, não sei se era na época, né, enfim, esse período do político, a gente teve um momento que deu as coisas começaram a se mobilizar para isso. Eu creio que tenha sido isso, porque você tem toda a razão. Foi um período muito de companhias que estão agora fazendo Sim. 30, 25 anos, e é tudo desse período, né, Orlando? Com exceção de algumas companhias, por exemplo, como o Galpão, como o Sim, Tuov, aqui em São Paulo, que tem mais de 50 anos, né? O Oficina, que tem mais de... Então, a maioria das companhias que a gente conhece, que foi uma época fértil de festivais de teatro também, né? Tem isso. toda essa idade Eu aí, acho que isso é uma das 25, grandes 24. razões. Tem o pessoal de Catandu, da Casa Amarela, né? Que também tem 20 e poucos Uhum. anos. Circo Navegador, tudo assim, tudo assim, tudo 20, 25 anos, 20, 25 anos. Outro dia eu estava vendo Com certeza. a live do Diba, né? E ele também começou mais ou menos, ele começou um pouquinho mais na frente, né? Sim, Porque o primeiro sim. espetáculo que ele conseguiu entrar no Pinda, no Fest, praticamente nós fomos um pouquinho antes, né? Eu estava vendo aqui, eu fui um pouquinho antes do Festa, né? E no Fest, era o Fest, Festival Fest. de Teatro de Pindamonhangaba. Teatro Pindamonhangaba. A gente ficava num alojamento lá, era super legal. Sim, sim, maravilhoso, maravilhoso. Uma farra. Uma farra, era uma farra. Tinha a Solange, lembra da Solange? Sim, Que sim. era a gente ficava lá naquela sede da educação, que era muito Isso. legal. Rapaz, tem história para contar ali. E aí, Orlando, aproveitando que eu quero que você fale da Abaré Teatro, fala um pouco, né, da história de vocês também, que é linda. Queria que você falasse um pouco de como começa essa Pois é. loucura. Foi em 94, 95, na verdade, quando a gente começou aqui, né? Tinha parado de fazer teatro, eu fiquei como diretor de teatro do Teatro Experimental dos Metalúrgicos, né? Aqui eu me orgulho muito de ter pertencido ao T-Metal, Teatro Experimental na época de guerra, né? Na época de chumbo grosso, né? Então, desde 79, 78, quando começou a abertura,
até 86, 87, eu estava como diretor, primeiro como ator, depois como diretor do Temetal, Teatro Experimental dos Metalúrgicos. A gente fez um espetáculo na época, chamava Morte de um Zé Ninguém, né? Ganhamos diversos prêmios, viajamos o Brasil inteiro e tal, e que era a história de funcionários de uma empresa chamava, na época chamava Cosipa, né? Que fazia leucopenia, né? Que tinha problema de leucopenia e tudo mais. Foi sensacional. Aí depois dessa fase do Temetal, essa fase do teatro engajado, né? O teatro que a gente tinha que ler. Lembra que eu te falei isso? A gente tinha que ler 2 textos. A garotada que está entrando aí agora, né? Que são mais novos, eles não lembram dessa parte. Acho que e tu deve ter, não sei se tu pegou, porque tu também é moleque novo. Na época nós tínhamos, tu é moleque novo. Na época nós tínhamos que decorar 2 textos. Já te falei isso, né? Uma vez. Você falou tinha que decorar isso. 2 textos. Um texto que ia para o palco e um texto que ia para a censura. Nossa. Né? Um texto que era verdade, que era o que ia para a censura. E quando começava o espetáculo no Teatro Metalúrgico, que era um teatro grande, de 600 lugares e tudo mais, nós deixávamos uma pessoa lá no fundo com uma lanterna na mão. E quando entrasse alguém suspeito, de paletó e tal, fosse da Federal, ele acendia a lanterna e a gente mudava o texto em cena. Nossa, que loucura, Orlando. Isso era a loucura. A gente tinha que fazer uma apresentação para o censo, eles vinham lá tudo paletó, engravatado, bonitão, sabe? Aquela rancor. Qualquer frase que a gente falasse lá, qualquer coisa, qualquer palavrão bobo, eles mandavam tirar, cortavam os textos, era uma desgraça. E aí nós fazíamos o texto, aí eles batiam aquele carimbo, eu tenho um texto desse batido carimbo da Polícia Federal, e era aquele texto que tinha que ser dito, não podia passar daquilo. Improviso, então, jamais. Né? E a gente nunca fazia isso, né? Claro, a gente fazia o outro texto. A gente fazia o que a gente tinha combinado fazer. E aí entrava na hora dos improvisos e tudo mais, mas para se precaver, para que ninguém fosse preso, porque eles vinham com camburão, com viatura, e botava todo mundo na cadeia mesmo, não tinha jeito. Então, o que a gente fazia? A gente deixava lá um vigia, que era amigo nosso, o vigia do metalúrgico, né, do sindicato, com uma lanterninha na mão. Aí o cara ficava, se ele visse alguém suspeito, ele acendia a lanterna, a gente via aquela luzinha lá no fundo, no escuro, né? A gente via aquela luzinha acesa, a gente, pumba, mudava o texto. Nossa. De alhos para bugalhos. Teve um dia, eu acho que eu já te contei essa, eu acho que é engraçado isso. Teve um dia que o cara deu uma dor de barriga no cara, o cara comeu uns patapá, uns cururu demais lá, e deu a lanterna para um outro rapaz, um outro vigia que não sabia de nada, né? E foi correr no banheiro e deixou a lanterna na mão do cara. E o cara ficou ali na porteira e o cara pegou a lanterna na mão e ficou acendendo e apagando, brincando com a lanterna. Acendia e apagava, acendia e apagava. E a gente no palco mudava texto, quando acendia, mudava o texto para cá, mudava o texto para cá, mudava o texto para cá. Quando chegou o momento, eu falei, para essa porra, para isso aí, velho, porque nós estamos ficando loucos, o que está acontecendo? Aí o iluminador nosso levantou a luz, viu o que estava acontecendo, a gente verificou, tal. Quando a gente olhou lá no fundo, não era o vigia, o nome dele era Jadier. Era um careca nordestino. Aí eu, Jadier, filho da... O que tu tá fazendo com essa porra dessa lanterna? Não, eu não fiz nada, eu fui no banheiro. Puta, é brincadeira, quer dizer, são coisas... E a plateia se divertia, porque não estava entendendo mais o que estava acontecendo no palco. Que loucura isso. Não, a única coisa próxima que eu fiz disso foi dirigir os atores, eu dei play no ensaio neles. Aí, eu, em vez de dar o play no som, eu dei play nos atores. Eu apertei assim. Aí eles falaram assim, Babá, você tá dando play na gente? Aí eu falei, ih, gente, era um cansaço já do ensaio. Foi só a única coisa próxima disso. Mas naquela época era brava. É bom que se fale isso, que eu acho interessante. Porque a molecada nova aí, tem alguns caras que falam assim, nunca teve ditadura no Brasil. Teve ditadura uma porra. Eu tinha 14 anos, Riba. Eu tinha 14 anos. E nós estávamos fazendo uma leitura do Roda Viva. Olha só, leitura dramática do Roda Viva numa tentativa de mudança, de montagem desse texto, dentro do Sesc, na Conselheiro Nébias, em Santos. Nossa. Hoje o Sesc está lá na Rodrigues Alves. Aquela sede que você conhece lá do Sesc da Rodrigues Alves é sede nova. Na época da 74, 71, 72, por aí, o Sesc era na Conselheiro Nébias, número 309, do lado do Senac.
Sim. Então, eu estudava no Senac e a gente pulava o muro, pulava a janela e ia para o Sesc para fazer essa leitura dramática. E ia todo mundo. E um belo dia, o professor lá, que é o diretor do Sesc, nós estávamos lá fazendo leitura ainda era aqueles textos mimeografados, lembra? Que a gente Sim, rodava sim. que ficava com a mão toda azul, aquela desgraça. Aí nós estamos lá fazendo a leitura dramática do texto Roda Viva, que não tem. Se você ler Roda Viva, todo mundo já viu, não tem nada de. Não, com Sabe? certeza. Hoje, por exemplo, sabe, não tem nada assim que seja. É um texto político engajado, mas Claro. não é uma afronta à política e tudo mais. Não é um É um texto texto político. polêmico, né? Não tem muita coisa. Aí, pá, começamos a ver, tal. Daqui a pouco me entra o professor Elton Boller de Mello, que é um alemão desse tamanho, 2 metros de altura, um olho azul regalado desse tamanho, dizendo para mim, pelo amor de Deus, tira esses textos daqui que a federal chegou. Nossa E era Senhora. aquele carro azul e branco, eles vieram com 4 carros azul e branco, delataram, dizendo que tinha comunista preparando uma emboscada para o interventor de não sei o quê, e estavam todo mundo lá dentro do centro. Cara, a gente rolou aqueles textos tudo, me deram, eu era o único menor de idade que estava ali, né? Eu tinha 16 para 17 anos, 15 para 16 anos, uma coisa assim. Me deram, botei debaixo do braço e falou, Orlando, corre, como tu nunca correu na tua vida, some, porque se pegarem a gente com esse texto, vai todo mundo preso. E eu corri, eu pulei o muro da Companhia Docas, que era lá e corri, e voei. No dia seguinte, eu fui dar uma olhada no muro que eu pulei. Veja, Riba, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que eu nunca mais faço aquilo. Eu não sei como é que eu pulei aquele muro tão alto. Meu Deus, que Eu sei que eu fui loucura. parar no cais, com aqueles textos. Quando eu olhei para um lado do ponto, eu joguei os textos todos fora lá numa vala que tinha num canal e saiu boiando e afundou. E eu fiquei amor. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que 5 daqueles amigos meus, inclusive o João Montanha, o Jardelino, foram presos. E o Jardelino ficou, inclusive, foi embora, foi levado para o Raul Soares. E a gente não era só um grupo de teatro amador de colégio, imagina, Nossa. de colégio. Era uma coisa assim absurda, quer dizer, imagina, a gente se reúne para fazer uma leitura dramática, daqui a pouco entra 10, 20 pessoas com federal com metralhadora, rapaz, metralhadora, uma coisa agressiva, dando coronhada na cabeça das pessoas, sabe? No dia seguinte, o João Montanha, que ele era careca, o João Montanha foi um dos caras que criou o CPT do Sesc em São Paulo. Foi um dos primeiros assessores do Antunes, que levou o Sesc para... Acho que deve ter falecido, não me lembro mais. Se alguém conhece o João Montanha por aí, manda um alô para ele, porque a gente se perdeu depois desse dia. E ele levou uma coronhada na cabeça, levou 8 pontos na cabeça com uma coronhada de um soldado. Só porque ele falou que não tinha nada, que eles estavam só dando uma aula. Entendeu? E é duro. Nossa, Mas que depois loucura. dessa fase negra da ditadura que a gente passou, eu dei uma paradinha, eu fiquei com medo. Né? Eu dei uma paradinha do Temetal. Com toda razão. Porque no Temetal a gente passou a época da fundação da CUT, da CGT, né? Que foi aquela época meio brava ainda, da fundação lá na década de 80 e 90, ainda estava meio complicado. E eu falei, deixa eu parar isso aí, porque fazer teatro naquela época era fazer guerra, né? Você era guerreiro. Você não era um ator, você era um guerreiro. Você tinha que ter, sabe? Primeiro que você era chamado de marginal, né? Você era marginalizado. Fazer teatro, você era marginalizado. E segundo que as condições para você fazer teatro, imagina, incentivo fiscal, essas coisas, não existia. Você tinha que botar dinheiro no teu bolso para viajar, para tudo mais. É maravilhoso. Era assim uma coisa doida, né? Coisa de... Tudo isso que o Adi Bailso falou na semana passada, os outros diretores falaram nas outras semanas, todo esse processo, a gente passou igualzinho. Nossa, que loucura. Essa coisa sabe, de ter que vender o almoço para comer a janta, de cada um tentar fazer um churrasco para fazer figurino, rifa, sabe? Vender quadro. O cara dava uma obra de arte para a gente rifava para poder fazer viagem para festival. A gente começou também com essa história com taxistas, né? Os taxistas que ajudavam a gente lá
em Bom Sucesso. Né? E isso pra gente foi super importante. Estou registrando aqui as presenças super bacanas. Luciana Marques, atriz maravilhosa, que está aqui. Eu vi agora o crítico Gilberto Bartolo, gente. Ele é incrível. Vai lançar um livro agora com críticos. Esperamos estar nesse livro, porque ele escreveu coisas lindíssimas sobre Ariano, Cavaleiro Sertanejo. Gilberto, querido, quero muito ler esse livro logo. E Orlando, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória da Baré e também do projeto Encena Brasil, porque eu acho que essa história que se funde, né, o grupo com esse projeto, que é um sonho de consumo nosso, você sabe disso, minha paixão, né, e eu tive o privilégio de ter trabalhos, né, nesse projeto, que é o Ariano Cavaleiro Sertanejo, que viajou com mais de 40 cidades do Brasil, pelo interior, assim como o nosso Dom Quixote, né? Que também foi lindo indo por esse projeto. Queria que você falasse um pouco do projeto Encena Brasil. O projeto Cena Brasil foi o resultado de experiências. Na verdade, nós tínhamos uma companhia. Quando eu vim para cá, o Antônio Carlos Moraes Sartini me convidou para dar aula de teatro em Itanhaém. E eu já tinha tido uma experiência lá atrás, lá muito tempo atrás, com 12, 13 anos de idade. Eu tinha vindo com a minha mãe aqui em Itanhaém para fazer algumas filmagens daquela, como figurante, né? Daquela novela do Mulheres de Areia. Mas daquela Mulheres de Areia da Eva Vilma, do Carlos Sara, do Francisco Barnier. Não é da minha época. Da TV Tupi aí. Caraca. Eu era moleque, né? 72, isso, 73. Bom, e aí eu adorava Itanhaém. Itanhaém a gente vinha de trem na época, era gostoso. Eu falei, pô, quero sim, quero vir. Cheguei aqui, eu achei um ambiente muito legal, um ambiente propício. Era uma terra bem fértil, com gente muito boa, com Nico Lopes, com Luciana Marques, sabe? Com Luana Bortolotti, gente boa, sabe? Querendo fazer teatro. Eram quase 40 pessoas que a gente dava aula aqui. E aí fizemos o primeiro espetáculo chamado O Abaré, que é a história do padre Leonardo Nunes, que é o padre Abaré Bebê, que é chamado Padre que Voa, né? Que é o primeiro padre que foi, vamos dizer assim, feito padre aqui no Brasil. E fomos para o Festival Santista de Teatro Amador, né? Que naquela época era um festival portentoso, né? Você tinha, por exemplo, companhias como Fraternal Malas Artes, você tinha companhias de fora, não era só um festival santista, como é agora, como foi depois de uns tempos. Era um festival que abria, quase um regional, né? Chegou a vir Perlapatões, chegou a vir Boa Companhia, chegou a vir várias companhias de teatro. Era um festival interessante. E, rapaz, não é que nós ganhamos o festival? Levamos 11 prêmios, cara. Um festival lindo, lindo, lindo. Um espetáculo lindo. E aí a gente fala, é o Abaré. Quando a gente passava por aí, é o pessoal do Abaré, do Abaré, do Abaré, do Abaré. E o Abaré é o nome do padre, né? A gente não tem nada a ver com o padre. Não temos relação. E ficou Abaré Teatro. Do Abaré, que era esse espetáculo. A gente fez mais outros 4, 5 espetáculos. 10 anos se passaram e a gente tinha 96 prêmios a nível nacional, festivais internacionais. Aqui no Galpão, aqui que a gente está aqui, tu conhece bem aqui o Galpão, aqui a gente tem 90 e poucos troféus espalhados por aí. Foi uma loucura, uma qualidade excelente e, na época, gente boa, né? Tinha Sim. gente boa, nós tínhamos a Artesanal do Rio de Janeiro, nós tínhamos Parlapatões, nós tínhamos o Andaime da Unimed, né? Eram grupos assim, porreta, o Tuov, né? Do César Vieira, e aí, La Mínima, né? E assim por diante. Foi essa época, 94, 95, 96 e assim por diante, até 2000, que foi efervescente. E aí a gente entrou no Circuito Sesc, do Circuito Sesc a gente tinha muito prêmios em festivais, conseguimos entrar no Circuito Sesc. Do Circuito Sesc a gente ficou assim, sabe aquela coisa? Meu Deus do céu, o que eu faço mês que vem? O que eu faço mês que vem? Ficava naquela neura de ficar sendo contratado pelo grupo Sesc, pelo Sesc. Nós já tínhamos 12 espetáculos infantis, 8 espetáculos adultos, e tinha que ficar todo mês, sabe aquela coisa, correndo atrás do negócio? Eu falei assim, eu vou fazer um projeto que eu não preciso mais ser contratado, não vou ser mais contratado por ninguém, eu vou me contratar, entendeu?
E em 2007, 2008, nós recebemos o convite para fazer a reabertura dos portos em Santos, pela Tecon de Termares, uma empresa que já nem existe mais. E eles queriam que a gente fizesse alguma coisa especial. Aí eu inventei de pegar um container da Teconde, abrir, fazer palco, fazer um espetáculo. Esse container virou, foi virando. Um belo dia, a gente, quando viu, estava aí já com 30, 40 cidades nas costas. E até hoje, ele vem se aperfeiçoando. Hoje a gente tem teatro adulto, teatro infantil. Não começou assim, ele tinha eventos, a gente terminava com um show de música, imagina. Era uma coisa assim, muito misturada, né? E virou esse projeto maravilhoso. A gente começou com container só, quando chovia não tinha. Caía. Teve uma vez, a gente estava em Osasco, a gente estava com o container lá, estava apresentando eu e a Luciana no palco, e aí começou a chover, era um espetáculo infantil, e eu olhava para a plateia não ia embora. Eu falei, será que eles não vão embora para eles parar? Aí eu parei o espetáculo assim, olha aqui, gente, tá chovendo, vocês perceberam? Tá chovendo, vocês perceberam? Se vocês ficarem aí, a gente fica aqui. Agora, se vocês forem embora, a gente vai embora. Se não querem ir embora, vocês vão se molhar. Ninguém arredou o pé. Nossa, nós fizemos o espetáculo até o fim, terminamos molhadinho, né? Molhadinho. E a plateia também. Mas foi coisa assim de doido, bicho. Doido. Foi meia hora, porque o espetáculo já tinha começado. Foi meia hora de espetáculo, chovendo. Com chuva mesmo, não é um chuvisquinho, chuva. E a plateia lá assistindo. Alguns abriram o guarda-chuva, ficaram assistindo. E a gente, né, sentado nos banquinhos, continuaram. Uns ficaram, sabe, botaram a capa um em cima do outro, não sei o quê, e nós fazendo espetáculo. Aí nós resolvemos botar uma tenda. Hoje nós temos uma tenda de 300 metros quadrados. Você já viu a estrutura, é muito linda. Né? Sim, maravilhosa. Hoje praticamente é um teatro. Algumas pessoas falam assim, mas não é teatro de rua. Não é, a gente não fez teatro de rua. Uhum. Isso não é teatro de rua. A nossa proposta não é fazer teatro de rua. A nossa proposta é levar o teatro, como é nas salas convencionais, para a rua. É diferente. É uma sala, é teatro italiano. É teatro italiano. Sim. Tem palco, tem luz. Era justamente isso que faltava, entendeu, Riba? Porque eu via muito teatro de rua e eu falava, espetáculos até interessantes, maravilhosos, muito legais, mas se você está na primeira ou na segunda fila, se você está na terceira, quarta, você perde tudo. Com certeza. Tudo que acontece. Até um dia, um grupo de Criciúma, não sei se eles estão ouvindo a gente, não sei se eles entraram aí, que eu tinha convidado eles lá de Criciúma, é o pessoal do Reveraldo, que fizeram agora um espetáculo que eles fazem, que ela faz uma mendiga, não sei o quê, eu esqueci o nome. Júlia, né? Sim. Fez a Júlia, inclusive a gente viu em alguns lugares aí, tudo. Um espetáculo lindíssimo, muito bonito, muito legal, muito bacana. E eles fizeram um espetáculo que era o Amor por Anexins em pernas de pau. Sim, a gente conheceu esse espetáculo. Chegou a assistir esse espetáculo, então? Sim. Fizeram em pernas de pau. E aí foi o único espetáculo de rua, de verdade, que dá para assistir de onde você estiver, né? Porque eles estavam com o microfone e de pernas de pau. Então eles estavam acima do palco, acima das cabeças. Faz aquela roda, né? E você consegue assistir. Mas mesmo o Júlia, depois que eles fizeram, quando junta muita gente, fica aquela muvuca, você não consegue assistir metade. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero isso, eu quero fazer, eu quero que o Cirquinho do Revirado, a Luciana está falando, é esse sim, sim. pessoal do Cirquinho do Revirado. Eu quero fazer o teatro convencional para fomentar, entendeu? Para colocar as pessoas, de repente, para trazer as pessoas de volta para o teatro, entendeu? Porque ali você tem uma amostra do que é o teatro verdadeiro, né? E aí chamaram a gente de que a gente estava, no dia chamaram a gente que a gente estava reeditando a Comédie dell'arte, porque eram aquelas carrocinhas que iam pela cidade. Sim, completamente. Cara, então nós voltamos ao século... Quer dizer, a gente não criou nada, Iba. A gente não criou nada. A gente simplesmente modernizou aquilo que criaram lá no século XII. Que era a Comédie dell'arte, praticamente, né? Com a diferença de que a gente hoje tem uma programação que é voltada para todos os públicos, para a criança, para o adulto, leva oficinas. A Comédie dell'arte não, era uma coisa assim que
começava, eles tinham os personagens básicos, né, da comédia, Sim. e aí pegavam um assunto tradicional que tinha acontecido na cidade e fazia a comédia em cima, fazia o texto, maioria improvisado, maioria em cima daquilo. Quem manja muito de comédia dell'arte é o meu amigo lá, lá do Fábrica, não Fábrica não, do Comune de São Paulo, né? O Sim. Mário, esse cara, como é que é o nome dele? A Luciana deve saber o nome dele lá, lá do Comune. Ele manja muito de comédia dell'arte e a gente conversou uma vez sobre isso. Ele falou assim: Orlando, o que você fez é comédia dell'arte. É a carrocinha, eu vejo a carroça, só falta os cavalos. O cavalo tem o caminhão, né? É, com certeza. O caminhão e a trupe atrás. Justamente. E é o projeto hoje, Riba, que já está chegando. Nós estamos chegando a última contagem que a gente fez, já estávamos chegando a mais de 500 cidades. Nossa, que lindo. 2 milhões de pessoas. A gente fez praticamente, são 12 anos, uma média de 40 cidades por ano, para você ter uma ideia, né? Esse ano, infelizmente, fizemos 2 cidades do começo do ano, acho que 4 cidades no começo do ano, e março parou e a gente está até agora tudo parado. Sim. Esse é o grande problema, né? Que é a tal da pandemia, porque como é um evento que cria aglomeração, Uhum. a gente teve que parar realmente, até para proteção nossa, dos artistas, Claro. proteção também do público presente, porque se hoje, a gente estava até falando, se a gente colocar o container na rua, o público vai ter. Claro, As pessoas ainda vão. mais agora. Mas a nossa responsabilidade com relação a isso, e a nossa consciência com relação a isso, é muito grande, né? Coisa que algumas pessoas não estão tendo, né? Isso é uma crítica que a gente faz, quer dizer, a Com gente certeza. da cultura está tendo essa consciência e, inclusive, segurando todos os pepinos, todas as contas, porque a gente não parou de comer, né? A gente tem que comer. A gente não parou de andar, Eu, por exemplo, continuo trabalhando, Iba. Eu estou trabalhando Sim. todo dia, fazendo captação, fazendo projeto e assim mais. Então é isso. Essa é a nossa grande, vamos dizer assim, o grande dia a dia, né? Nosso dia a dia hoje é tentar manter esse projeto para 2021, arregaçar, a gente sair aí com 30, 40, 50 cidades. Ah, com E certeza, amém. tu tá ferrado, meu filho, porque tu vai viajar, tu já falou. Meu amigo, eu já te falei que minha mala tá pronta aqui. Quando você falar Ribamar, vem. Eu já te falei isso. Já sabe que, né? A gente tá louco para voltar para a estrada, né? E Orlando, muito legal você estar falando sobre tudo isso, porque eu acho que tem uma coisa que me fascina muito que aí tem esse atravessamento dos ciclomáticos com a Baré, com o projeto Ensina Brasil, que é levar o teatro para locais onde as pessoas realmente nunca tiveram acesso. Eu acho que é a nossa meta de missão de companhia, de vida, né? E a mesma de vocês. Acho que esse acho que foi o ponto de encontro nosso principal, que é o que você pensa também enquanto artista, né, Orlando? É verdade. Olha, entrou Bruno Peixoto, que é lá do Macapá. Ei, Bruno! Bruno incrível, pessoa que É eu tenho incrível. carinho, é o nosso Lá do irmão aqui. Freitas. Eu emprestei a casa para o Bruno, mas não conheci ele. No dia que ele veio para cá, eu não estava aqui. Ah, foi uma desgraça. O Bruno é Mas maravilhoso. deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa coisa de levar o teatro para esses rincões, né, do Brasil, não é só para cidades pequenas, não. Sim, Eu vou te contar uma história rápida, que eu acho que é importante. A gente teve em Marabá. Marabá é uma cidade grande, né? Cidade assim, maravilhosa. O Bruno Peixoto deve conhecer mais do que nós lá. É uma cidade... E quando nós chegamos, Riba, sabe o que aconteceu? O diretor de cultura de Marabá falou assim: não vem esses caras de teatro. Eles acham que a gente gosta de teatro. ai, meu Deus. Assim mesmo. Aqui ninguém gosta de teatro. Sabe por quê? Porque lá em Marabá tem os sinos lá de Belém, tem não sei o quê, tem as festas, tem o carnaval, tem não sei o quê. E teatro, eles não dão atenção nenhuma. Atenção nenhuma.
Então a gente ficou lá praticamente, sabe, falou assim, não, vamos ter problema aqui. E tivemos problemas gravíssimos com a prefeitura de lá, né? Eles, tudo aquilo que era parte deles fazerem, eles nos Pularam deixaram na fora. mão. Mas, cara, aí eu juntei a molecada, fizemos na garra, fizemos com a vontade, fizemos com tudo. Cara, no final, quando acabou o Ariano, era o Ariano, o Cavaleiro Sertanejo. Nossa, que orgulho. Quando acabou o Ariano, que tinha mais de 1.000 pessoas aplaudindo de pé. Meu Deus, Cara, ó, eu me emociono, me arrepio, eu me emociono. Aplaudindo de pé. Aí eu peguei o microfone e fui obrigado a falar. Quando a gente chegou aqui, eu falei para a plateia, falaram que não gostavam de teatro. Falaram que a gente não ia fazer sucesso. E eu quero agradecer a todos vocês aqui, plateia toda, porque eu sei que o teatro, vocês amam o teatro. Cara, a plateia veio a delícia. Aí eu juntei todo mundo aplaudiu, todo mundo abraçou. Olha, rapaz, foi uma das melhores cidades que a gente fez na vida. E até hoje tem gente de Marabá entrando em contato com a gente. Quando é que a gente vai voltar para Marabá? nossa. Foi uma virada, assim, porque eles falaram assim, Orlando, sabe o que é? Eles vieram, algumas pessoas vão falar assim, nós nunca tivemos a oportunidade de ver teatro. Porra, gente, nós estamos em Marabá, caralho. Porra, é uma cidade com, sei lá, 500 mil habitantes. É uma puta cidade grande, cara, sabe? Eu fui em Marabá, eu precisei fazer um concerto lá da Ranger, que tinha dado problema. Eu andei pela cidade, é uma cidade putamente grande, desenvolvida, sabe? É tipo uma Campinas, assim, sabe? Tipo sei lá, uma Resende da vida, até maior que Resende, do Rio de Janeiro, entendeu? É uma cidade grande. E foi sensacional. E eles nunca tinham tido a oportunidade de ver realmente teatro. E o Ariano Cavaleiro Sertanejo, tinha gente que nem conhecia Ariano, entendeu? Nossa. Então não é só nas cidades pequenininhas que isso faz bem, né? É nas cidades grandes também, porque nós perdemos, nós artistas de teatro, isso aí vai uma certa crítica, até a mim também, nós nos distanciamos do nosso público a partir do momento em que a gente achou que o público não gostava, sabe? E a gente foi se fechando em nosso próprio circo, né? E abandonando praticamente o público. Não é, e eu tenho um pensamento que é assim, não vamos empobrecer o trabalho de teatro. Não, O Ariano nunca. Cavaleiro Sertanejo não é um texto ruim, pobre, é um texto maravilhoso. É poesia e agrada, né? Não, eu não preciso fazer pornô chanchada ou qualquer tipo de, sei lá, de stand-up comedy, ou pegar essas comédias que a gente vê na TV para agradar as pessoas. Não preciso. Eu posso fazer um teatro bom, de qualidade, porque essas pessoas que fazem isso estão menosprezando a inteligência do público. Com certeza. Menosprezam a inteligência do público. E a gente, com o nosso preciosismo, a gente foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. E foi esvaziando as salas de teatro. As salas de teatro em São Paulo vivem vazias. Isso... No Rio também, Orlando. Pois é, no Rio também, né? A gente vê assim, espetáculos maravilhosos que foram feitos, inclusive A Noite dos Palhaços Mudos e vários outros espetáculos. Salas vazias. Salas vazias. A gente foi, na última vez que a gente pôde ter a oportunidade de ir para o teatro, a gente foi na sala do Parlapatões, estava tendo um espetáculo muito legal lá, e tinha o quê? Uma sala para 200 pessoas, tinha 50, 60 pessoas. Percebeu? E o Alexandre, nesse dia, fez um apelo para que as pessoas divulgassem o espetáculo, porque o público está indo embora. Por que o público está indo embora? Por causa disso, sabe? Nós estamos menosprezando o entendimento das pessoas e ou fazem produções que é apenas para a classe, né? Aquelas produções que só servem para a classe, né? Ela é tão vamos dizer assim, ela é tão diletante, quer dizer, ela é tão rebuscada que
não serve para grande massa, grande público, né? Não interessa, não atinge. Ou então você faz uma coisa tão popular, mas tão que chega a ser simplório. Então, nós temos que encontrar esse é o grande mote que a gente tem que conseguir. É encontrar essa linha, não ir para o, sabe? Eu tenho um amigo meu que fala assim, se eu quisesse fazer sucesso, eu fazia pagode. Na época do pagode, agora é funk, né? Se eu quisesse fazer sucesso, eu fazia funk. Eu tirava a roupa, ia dançar axé, sei lá o quê. Eu quero fazer teatro, não quero fazer música, entendeu? E eu quero fazer uma coisa de qualidade, eu quero fazer uma coisa que, a mim, como artista, eu esteja, não esteja, vamos dizer assim, menosprezando a minha capacidade intelectual. Com certeza. Entendeu? Essa é a verdade. Quer dizer, não tenho nada contra as pessoas que fazem funk, a esse movimento que vem agora, que começou no Rio de Janeiro, que agora em São Paulo está mais forte ainda. Não tenho nada contra esses caras que estão fazendo funk. É um movimento. Mas eu vejo uma pobreza na letra, na poesia, que é de chorar. É uma pobreza que é de chorar. Isso para mim não me satisfaz, né? Eu quero escutar a boa poesia, eu quero escutar o bom texto, eu quero ter... Mas também eu quero saber se o cara que está lá embaixo, sentado no banquinho, se ele está gostando, se ele está entendendo, se ele está curtindo isso. Porque o meu objetivo do Cena Brasil é divertir, porém, com conteúdo. Eu deixar um conteúdo, eu deixar uma pulguinha. Eu não quero ser panfletário. Eu já fui panfletário, eu sei como é isso. Não quero ser panfletário nem maniqueísta, mas eu quero deixar uma mensagem. E a mensagem do Ariano sempre foi bem recebida, e Dom Quixote sempre foi bem recebido. Eu não preciso ficar sendo panfletário, ficar falando mal do Bolsonaro, porque todo mundo já faz isso, para que eu vou ficar fazendo isso? Entendeu? Mas o meu trabalho já é político. Com certeza. O jeito que eu faço, a coisa que eu faço já é política. Política é você dar consciência para as pessoas. É você conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é a arte desse país, né? E valorizar o verdadeiro... E isso faço questão de dizer, todas as vezes que acaba o projeto, eu falo, olha, esse projeto foi realizado com a Lei de Incentivo à Cultura. Sem ela, isso não seria possível, porque tudo é gratuito, né? Agora, é o jeito de se fazer? É o jeito de fazer. É uma lei, a gente pode fazer, né? Eu não estou cobrando ingresso, estou pegando dinheiro público, dinheiro das empresas, para poder fazer. Eu não tenho nenhum tipo de consciência com relação a isso, consciência pesada com relação a isso. Não tenho. Está na lei, né? Eu posso fazer. É uma coisa que me vai e desce. E outra, eu estou fazendo isso de forma gratuita, né? Eu não estou pegando dinheiro, que eu falo isso, eu não estou pegando dinheiro de lei de incentivo, né? E depois cobro 100, 150 reais de ingresso. Eu não estou fazendo isso. Com certeza, Orlando. O meu espetáculo não está na mídia. Se eu tivesse na mídia, eu podia cobrar ingresso, mas eu não tenho mídia. Entendeu? Eu não tenho mídia. Então, essa é a grande necessidade que a gente tem de projetos como esse, que é projeto de formação de plateia, projetos de criação, de inserção cultural e de qualidade, de inserção de linguagem, né? De você dar acesso à linguagem. É um projeto que é o mais, eu acho que o mais importante, uma palavra que eu escutei falar, inclusive de uma patrocinadora nossa. Ela falou assim, Orlando, o que você faz é uma das coisas mais lindas do mundo, porque você faz a interiorização da cultura dos grandes centros. Você traz para cá, para o sertão nordestino, para cá, para o sertão da Bahia, de Pernambuco, de Mato Grosso, não sei o quê, aquilo que é produzido da forma mais exponencial e mais referencial lá nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Entendeu? Isso é porque a gente o Brasil é um só. Entendeu? E o Cena Brasil é um projeto que ele unifica os sentimentos. O cara que sente, o cara que vê um espetáculo como Dom Quixote, como Faz de Conta, em São Paulo, o mesmo sentimento ele vai sentir lá em Arapongas, sabe? Ele vai sentir lá. Quer dizer, o ser humano, a criança, é igual em todo lugar. Você consegue unificar o país, você consegue levar a cultura para todas as raízes e criar uma nação.
sabe? Tem lugares que a gente vai que não se fala mais de teatro, como o caso de Marabá, sabe? Eles estão tão preocupados com o seu próprio realização da sua própria cultura local, que é realmente importante, mas fica naquilo, velho, sabe? Fica naquilo. A minha grande, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tem um carnaval, mas tu já pensou se o Rio de Janeiro vivesse só do carnaval? Não, com certeza. Quer dizer, tudo que tem de incentivo, tudo que tem de cultura é para o carnaval. O teatro, música, nada. Você quer? Nada. Você quer? Então, fica assim. Uma coisa parece que o cara é o agricultor de uma coisa só, né? Só planta uma coisa só. E o que traz cultura, e o que traz conhecimento é a diversidade. É a diferença. É as coisas... Porque o que o teatro leva para as pessoas, o carnaval não leva. De repente, o carnaval tem uma outra linguagem, tem uma outra acessibilidade, tem uma outra proposta. Entendeu? O teatro não. Isso é uma coisa fundamental. A Luciana está falando aqui, ó, nunca fui tão feliz da minha vida, um depoimento na Bahia. Na Bahia, Maravilhoso. eu nunca dei tanta risada na minha vida. Ela lembrando aqui, eu falo muito, viu? Cuidado comigo, viu? Não, tá maravilhoso, Orlando. Vamos falando. Nós recebemos uma senhorinha de 75 anos, uma vez. Ela veio com a nora e ela estava quase andando, bem capeninha assim. E ela falou assim, olha, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Aí eu falei, rapaz, aquilo me doeu no coração. A mulher tem 75 anos de idade e ela nunca foi tão feliz na vida dela vendo um espetáculo de teatro. Caramba, 75 anos ela precisou passar para chegar e ver um espetáculo de teatro. A gente tem que continuar, Ribamar. Com certeza, amigo. Não, e você chegou num ponto, Orlando, que é o nosso, no meu pensamento enquanto artista e também da companhia, que é fazer o sofisticado e o popular. Que a gente pode fazer um trabalho que tenha a sofisticação de uma linguagem, de uma pesquisa, mas que ele chegue na senhorinha, lá do alto do morro, que chegue no pescador, que chegue em todos da melhor maneira possível. Eu acho que isso que é muito importante, porque a gente não pode se distanciar do público, a gente tem que voltar para o momento do Shakespeare, que fazia teatro para a plateia, do Molière. É nesses locais que a gente está falando, né? Enfim, eu acho que o que você está falando é muito, muito, muito lindo, muito importante, porque é realmente o que nos faz, o que nos motiva, né? Eu lembro que na reunião que nós tivemos na época do Ariano, o seu convencimento comigo foi, Riba, a sua mensagem vai chegar em locais que talvez você não conseguiria alcançar, porque vocês não teriam pernas para fazer. Ali foi a frase-chave que eu falei, cara, o Ariano tem que ir. E depois dos depoimentos, eu acho que teve um momento lindo que a gente, que a gente recebeu como retorno, que foi um menino que assistiu o Ariano, depois ele montou na escola dele. E foi uma apresentação do Encena Brasil. Eu falei, gente, eu falei, Orlando, tô assim, e pessoas que entraram em contato comigo depois, assim, que eu nem conhecia e tal. Eu achei lindo, eu vi o Ariano Cavaleiro Sertanejo aqui, enfim, descobri que você era o autor. Nossa, sabe? Aí eu falei, cara, que lindo isso, em que momento, acho que é o maior prêmio do artista, ver sua obra sendo encenada. E eu ter esse privilégio, enquanto diretor e dramaturgo, de ver os meus trabalhos, né? E agora, agora com os Ciclomáticos também, junto com o Encena Brasil, acho que vai ser só potencializar isso tudo, né, amigo? Com certeza. A gente tem... Porque sabe o que aconteceu, Riba? A gente... É bom que a gente possa ter essas conversas, e a gente tem essas conversas quase que sempre, né? Não só nessa live, mas a gente vai continuar esses papos toda hora. Mas eu acho que é importante, por exemplo, para a Nívia, para o Renato, para o Júlio, sabe? Eu admiro muito o trabalho do Júlio, o pessoal todinho, o Getúlio, para toda a equipe do Ciclomático saber, para a nossa equipe saber, é que nós, hoje, a Abaré Teatro, ela se especializou praticamente por causa do projeto que é ser tão grande, a gente perdeu um pouco o fio da meada e, até com uma certa tristeza, a gente não conseguiu
ter uma companhia de teatro atuante como é a Ciclomáticos, né? A nossa companhia de teatro hoje se resume a eu, a mim e a Luciana Marques. Os outros atores que vieram em seguida, vieram para um projeto e foram embora. E isso me entristece, porque o que eu quero é o teatro de grupo, é o teatro família, é o teatro que o teatro que eu vi lá em São Sebastião, que eu me lembro muito bem, que eu entrei no camarim, né? E eu vi o Renato passando roupa. Eu vi lá outra menina lá costurando um negócio lá que tinha rasgado. Eu vi o grupo de vocês, quer dizer, não tem camareira, não tem maquiadora, não tem, sabe? É aquela coisa. E outra, uma coisa que eu acho muito importante no Ensina Brasil, e o tempo está indo embora, é o seguinte: o grupo que está participando do Ensina Brasil, ele não participa só do espetáculo dele, ele participa do projeto. É isso que eu quero. Eu quero que o grupo se sinta dono do projeto, né? Porque o que acontecia com os atores que a gente convidou nos últimos 2, 3 anos é que eles iam fazer o espetáculo dele e iam para o hotel, tomando cerveja, ia para a piscina, ia para... Quer dizer, e aí eu ia pegar esse cara, vinha alguém da imprensa, da Globo, da Bandeirantes, fazer uma entrevista, eu vou dar o microfone para essa pessoa, porque essa pessoa não sabe o que é o projeto. Ela vai ali para fazer o espetáculo dela e depois vai embora. Ela não sabe o que é o projeto. Ela não está vivendo, não está vivenciando o projeto. Eu e a Luciana, começa o projeto às 8 da manhã, começa a montagem, a gente está lá. Termina às 10h30, 11 horas, meia-noite, nós estamos lá. Nós estamos fazendo o projeto. Ah, mas você só sobe no palco às 3 da tarde. E daí? Mas é o projeto. Então, o que eu quero é que as pessoas estejam ali, sabe, curtindo o antes, o momento e o depois, sabe? Que se sintam parte do projeto, vistam a camisa de fato, né? Não estão ali para cumprir um compromisso, sabe? Parece convidados especiais. Uhum. Isso acabou, isso acabou. Isso não existe mais no Ensina Brasil, não vai mais existir. Se eu tiver que fazer Ensina Brasil para convidados especiais, eu prefiro não fazer, porque não tem sinceridade com a proposta do projeto. Qual que é a proposta do projeto? É levar a cultura até as pessoas. Ser honesto com relação a isso. Atender, recepcionar, acarinhar as pessoas com cultura, abraçar o povo. Tem gente que sobe no palco e até tem dificuldade depois para tirar foto, porque quer ir embora logo. Isso acabou. Nós vamos lá para abraçar as pessoas, para dizer, olha, nós somos artistas de teatro, mas como qualquer outra pessoa normal no mundo, nós não somos de vidro. Nós viemos aqui mostrar cultura para vocês, eu quero que vocês participem, que vocês se abracem, que vocês... E isso é a nossa maior virtude do projeto, é justamente isso. A gente tem um caderno lá de recadinhos, e a maioria das pessoas coloca isso. Eu fui muito bem recebido. Eu me senti em casa. Nossa, sabe? Que lindo. Você está recebendo a pessoa ali como se ela estivesse entrando na tua casa. Entendeu? Entrando na tua casa. Entendeu? É isso que a gente precisa saber. A gente precisa ser não só o ator, mas a gente tem que ser o diretor, a gente tem que ser o recepcionista, a gente tem que ser o monitor de plateia, tem que dar informação, tem que estar ali o tempo todo, tem que ajudar na divulgação. Cara, eu tinha ator trabalhando comigo até uns anos atrás, agora não vou ter mais, que nem no Facebook dele ele colocava alguma coisa da gente, cara. Nossa, que loucura. Essas pessoas, infelizmente, num projeto como Ensina, pode trabalhar em qualquer outro projeto, num projeto como Ensina Brasil, que é humano, que busca justamente humanizar a população, não pode ter pessoas que não são humanas, que não estão ali com esse fim, que não querem proximidade com o nosso público, o próprio Ensina. Percebeu? Então, se nós estamos indo para humanizar praças, é preciso que a pessoa seja ser humano também. Com certeza. Percebeu? No último espetáculo que a gente fez em Cubatão, uma senhorinha que estava lá limpando a rua, Gari, ela me procurou de todas as formas do mundo e falou assim, Orlando,
Foi a coisa mais gostosa que eu já vi. Eu nunca dei tanta risada. Eu estava aqui escondida para o meu chefe não ver que eu estava vendo teatro. Eu levei essa pessoa até os atores para mostrar a reação, sabe? E teve pessoas que se sentiram bem, que se sentiram acarinhadas, mas teve pessoas que nem ligaram. Então, eu acho que a gente tem que ter um grupo de teatro, um coletivo de artistas imbuídos com a maior qualidade artística necessária, mas também imbuídos com o sentimento de que o projeto é humano, é humanização das artes, das ruas, das praças, sabe? Receber tanto o morador de rua como o cara que vai lá de carrão, do mesmo jeito, com o maior carinho, e você receber ele e proporcionar a ele arte, um momento de contemplação, de sorriso, de alegria e também de emoção. Isso é que é o mais importante. Essa é a cerne, a questão, é o espírito do Encena Brasil. Sem isso, não é possível. Com certeza. Não, e é isso que você está falando mesmo, né, Orlando? É uma filosofia, né? A gente tem que estar junto nesse mesmo projeto, porque todo mundo ganha no sentido de só tem a ganhar, porque eu vou estar lá, por que eu não posso estar disponível, né? Eu já estou lá, né? Então eu tenho que estar inteiro, né? E isso para a gente fala isso muito nos ciclomáticos, né? Os nossos espetáculos, geralmente, quando acabam as apresentações, a gente sempre vai para a plateia, né? Porque a gente sente a vontade, né? Isso qualquer espetáculo, desde o espetáculo mais dramático até o espetáculo mais cômico, né? No Genê, Os Anjos Devem Morrer, a gente acaba, vai lá para todo mundo desce do palco e vai lá para a plateia. E isso é um momento que para a gente é tão importante, né? De estar junto. E é uma coisa E isso é tão importante, né, Orlando? É uma coisa que a gente viu lá em São Sebastião, quando a gente foi ver lá o Casa Grande, né? A gente viu isso e foi muito legal. E lembra que eu vou lembrar desse momento, porque aquele momento foi fundamental. Foi o dia que eu falei assim, eu vou trabalhar com esse menino. Era tu. Eu te abracei e te dei um beijo. Foi. Lembra? Lembro, claro. E um cartão. Tu pensou que eu estava querendo te namorar, não era não. Eu te dei um beijo, te abracei forte, chorando, eu estava chorando, e falei assim, um dia eu vou trabalhar contigo. Lembra disso? Lembro. Eu tenho um cartãozinho até hoje que você me deu. Porque eu cansei de ir em espetáculos de teatro. Eu fui ver aquele espetáculo que também fala do Ariano, do Suassuna, né, que é do pessoal do Rio de Janeiro. Lindo, maravilhoso. Acabou o espetáculo, sabe o que aconteceu? Eles viraram as costas e foram embora. Quando eu tentei falar com alguém, os caras já estavam sem maquiagem, já estavam pegando o carro e indo embora. Não deram nem atenção para a plateia, quem queria ficou lá, sabe? Os caras ficou aplaudindo, queremos ver se os caras... Nada, vocês não, quando a gente saiu do palco, vocês estavam lá para abraçar a gente, para receber o feedback, para saber se foi bom ou se não foi. Sabe? Isso é que foi fundamental. E um dia eu falei e farei isso para ti. Daquele dia em diante, é claro que as dificuldades são enormes, né? Você levar uma trupe de 10 pessoas, né? Claro. Por aí viajando, é uma coisa grande. Então, era preciso que a gente tivesse um tempo para poder realizar esse sonho, né? O ano passado já não foi possível, né? O ano passado já era para ter a Ciclomático trabalhando com a gente, né? E aí, por causa dos compromissos, mais por causa dos compromissos de vocês, a gente teve que usar um elenco nosso aqui para fazer a mesma coisa que vocês faziam aí, entendeu? Agora, esse ano, 2021, a gente tem que fazer essa junção de uma hora por todas. E a minha ideia, certeza. Minha ideia, como eu te falei, os ciclomáticos, você, Getúlio, Renato, toda essa trupe aí de doido, né? Vocês vão fazer o núcleo artístico do Encena Brasil e cada vez mais, né? E cada vez mais a Companhia Baré Teatro, eu e a Luciana. Agora, a Luciana tem que estar junto, hein? Senão ela... Pode deixar, a Luciana já vai estar, meu amor. Senão, dá um jeito aí. Mas cada vez mais a gente vai tentar viabilizar isso para fazer essa trupe. Com certeza. Orlando, tem uma ideia? Eu tinha a Companhia Andaime Unimap,
ficou 4 anos viajando com a gente. 4 anos viajando com a gente. E eles só saíram porque eles pediram. Eles pediram. Teve um dia que o Bruno chegou para mim e falou assim, Orlando, eu preciso dar uma pausa. Por quê? Porque a minha patroa, ela não sabe mais se eu estou namorando com ela ou se eu não estou. Porque ele trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo ele viajava com a gente. Entendeu? Sim. Então, nós precisamos ter... a ideia nossa é manter esse trabalho e criar espetáculos, como eu já te falei, para a estética do contempo. Sim. Para a estética do que a gente precisa. Espetáculos rápidos, emotivos, com texto, sabe, rápido, com essa estética nossa do Unicena Brasil, adaptar esses espetáculos e ir melhorando aos poucos e ter essa sinceridade, essa humildade para poder mudar o espetáculo, porque mesmo a Ariana nós mudamos alguma coisa, sabe disso? Sim, então sim. Nós temos que ter essa humildade, porque o principal não é não é o nosso deleite. Ah, eu não vou fazer isso porque isso vai contra o meu trabalho artístico. Uhum. Picas. O problema, o nosso objetivo é o público, que o ator ainda não entendeu. Tem ator que não entendeu, que ele faz o dele e acha que o cara tem que ser... a plateia que não é inteligente. A plateia não é talentosa. Vá pro inferno. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em plateia não talentosa. Eu acredito em trabalho mal realizado. O dia não estava certo. Sei lá, o ânimo. Alguma coisa ali que aconteceu que não deu certo. Entendeu? Mas o nosso objetivo é o público. Se ele sair de lá feliz, satisfeito, dando abraço, tirando foto, feliz, botar no coisa, colocar, dizer foi o dia mais feliz da minha vida, esse foi atingido o objetivo. Com certeza. É isso que a gente, o objetivo a gente quer. Amigo, a gente está se encaminhando para o final da nossa live, passou muito rápido, uma delícia. Eu queria muito que você... Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Inclusive, eu estou aqui com um presente que você me deu, que eu tenho muito carinho. Aqui, ó, pertinho de mim. Esse presente aqui é para poucos, cara. Enfim, eu falo, para quem não sabe, isso aqui é um presente... que tem um segredo aí, né? Fale, pode falar. Tem um segredo. As almas ligadas com a arte é que conseguem ver neste troféu a imagem do Plínio, né? Isso aqui, gente, para quem não sabe, é um presente que eu recebi do Orlando, que foi um troféu que fizeram homenagem ao Plínio Marcos, e ele foi uma das pessoas que estava nessa homenagem, e ele me deu esse troféu de presente, né? E todo mundo sabe que eu sou muito apaixonado por Plínio Marcos, e ter tido esse presente, para mim, é uma honra estar aqui junto comigo, ficar perto de mim. É o único troféu que está aqui, pertinho aqui, porque os outros ficam mais longe, mas esse aqui está pertinho. Obrigado, Orlando. E, amigo, eu queria que você... Semana que vem nós estaremos com o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão. Vai estar aqui com a gente sexta que vem. E está começando no domingo agora, também na comemoração da companhia, os processos de criação do diretor e a cena que eu já falei. Eu comecei com Sobre Mentiras e Segredos e nesse domingo agora, Genê, Os Anjos Devem Morrer. Orlando, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse momento, uma mensagem de paz, de luz, para as pessoas agora que a gente está acabando. Eu queria fechar com a sua mensagem. Cara, coração cheio de alegria, cheio de esperança. A esperança é aquilo que no que nos move. Eu acho que isso é que é importante. Importante a gente ter esperança no dia de amanhã, né? Porque, como diz o poeta, a gente está sempre esperando dias melhores para sempre, né? A gente tem que deixar bem claro aqui que o que a gente está passando agora, com esse governo que está aí, tem que ser uma fase. Isso a gente vai acabar. Vai acabar como vai acabar a pandemia. A gente está passando 2 pandemias. Uma é uma pandemia sanitária com o coronavírus, com o Covid-19, que veio para dizer um monte de coisas para a gente com relação à natureza, com relação à ecologia, com relação ao planeta. E uma outra pandemia é esse governo que a gente está aí tendo que passar, que é as coisas mais absurdas que eu nunca imaginei que eu voltaria a ver.
meus 60 anos de idade, eu nunca imaginei que eu voltaria nem na ditadura militar, que matou gente, que prendeu, que matou, que exilou, que Amigo, vai acabar